Bom, pessoal, o fato da gente identificar nossas metas de forma errada ou até sem uma certa metodologia por trás impacta em pontos muito mais intrínsecos à nossa operação, ao processo e menos visíveis do que a gente estava esperando, tá? E aí, conversando um pouco aqui no time do trabalho, a gente consegue perceber em que momento é que o time começa a perder o engajamento no na sua estratégia. É muito fácil a gente entrar em reuniões, principalmente quando eu estou atuando aqui como coach de estratégia na multinacional. É muito normal a gente entrar em reuniões onde só o gestor fala. A gente entra, ele traz qual é a visão, o que é que o objetivo pretende atingir, se aquele resultado-chave ou aquelas metas, né, foram batidas, qual o status que elas estão, quais são as entregas necessárias para que elas continuem sendo estratégicas. Mas aí minha visão, meu foco aqui começa a passar muito menos da fala das pessoas, né, da fala desse gerente, e vai com um direcionamento muito forte para o time que está nessa reunião. Se é um time que você vê que não consegue interagir ali sobre, primeiro de tudo, o que a meta está falando, né? Às vezes o time nem sabe do que está falando ali a meta. O engajamento a gente já vê que é perdido conforme o tempo, né? Eu acho que o fato de não saber os objetivos é o principal fator de falta de engajamento para o planejamento, mas eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, alguns outros pontos que podem ser desafios aí na hora de implementar sua estratégia, principalmente olhando para a fadiga do time. E aí é importante, gente, dizer aqui que somos humanos, né? A ideia que a gente tem de trabalhar e performar no máximo quase sempre é errada. A gente não vai conseguir performar no máximo sempre. E a ideia de ter uma estratégia é para que a gente entenda no momento onde precisar definir onde alocar esses recursos, e até o recurso aqui sendo entendido como nossa própria energia, a gente conseguir priorizar. A estratégia está ali para priorizar o que a gente precisa seguir, o que são pontos importantes para a organização. E aí, pessoal, eu consigo ver times que não estão nesse processo, né, de engajamento nas discussões, e aí, como eu estava comentando aqui das reuniões com o gerente, é muito normal o gerente apresentar tudo, como eu comentei, e o time não trazer nenhuma evolução. E isso é muito preocupante. Porque se você parar para pensar, quando a gente fala sobre estratégia, o que vai ser atingido, né, o objetivo a ser atingido, está muito na esfera da estratégia ali, né, no campo da gestão. Mas quando a gente olha sobre quais são as principais necessidades para a evolução do planejamento estratégico, por exemplo, esses insumos têm que vir da operação, têm que vir daquele time que está muito mais na mão na massa, que está ali vivendo realmente o processo de ponta a ponta, né? E aí, quando a gente entra nessas reuniões, além da falta de engajamento, a gente vê também uma visão das pessoas muito parecida com o que a gente tem do Réveillon, tá? E aí, fazendo um paralelo rápido aqui, é muito normal quando a gente vai chegando ali perto do ano, a gente está em outubro, inclusive agora, é muito normal a gente já ficar naquela expectativa das festas do final do ano, para que na nossa cabeça, né, de forma até psicológica, assim, a gente tem ali um ciclo se fechando e o início de outro. E normalmente o ano que vem é um ano que traz coisas novas, né, pela própria distribuição aí do que é que acontece durante os meses do ano. Mas aqui na empresa, eu acho que é importante trazer que normalmente quando esse fluxo, né, esse ciclo de planejamento está acontecendo e que vai iniciar outro, a possibilidade de um planejamento que não foi atingido esse ano se repetir no ano que vem é altíssimo. E aí eu não preciso nem falar que olhando para a metodologia de planejamento, isso é um tiro no pé, mas é o que acontece hoje. E é importante saber também que é algo que a gente precisa ter na mente que não é o ideal. Beleza, existe a continuidade da operação, mas se aqueles objetivos, e aí aqui eu não estou querendo tirar a necessidade de ter objetivos perenes, né, esses que vão a longo prazo, mas aqui é importante, pessoal, a gente ter uma calibragem, eu acho que essa é uma boa palavra para trazer aqui, existe uma necessidade de calibragem que só pode vir do time que está colocando mão na massa. E se a gente entra em uma reunião
onde o gestor está dominando a conversa, está trazendo todos os objetivos e um time que é a operação, que estava ali completamente imerso naquela entrega, não conseguiu trazer percepções, coisas a compor esse novo planejamento estratégico, a gente começa a ligar alguns alertas aqui que talvez não tenham tanto a ver com as pessoas, e sim sobre a estrutura que a gente está propondo de gestão ou até de estratégia para o próprio time. Definir aqui alguns pontos, e aí principalmente aqui que eu consegui ver na minha experiência como coach de estratégia, quando a gente olha, o primeiro de todos é quando existe um excesso de metas para esse time. Então imagine que a gente está em um time de marketing e existe ali a meta de aumento de leads, aumento de postagem, aumento de posicionamento, sabe? Tipo, existem várias coisas que precisam ser feitas, e aqui o que eu estou falando, pessoal, é sobre priorização. Quando a gente está falando sobre a estratégia, a gente precisa olhar para o que é prioritário. E aí eu já trouxe alguns vídeos aqui que a gestão se torna estratégica quando ela começa a compor nela, além do acompanhamento, que é o princípio básico da gestão, também metodologias, ritos, artefatos, para que essa estrutura seja cada vez mais complexa. Só que a complexidade dessa estrutura vem muito mais em suas ferramentas, em suas, em suas formas de atuar sobre a estratégia que já existe, do que trazendo uma estratégia ampla com todas as frentes que a gente precisa atacar. Até porque o planejamento estratégico precisa ser dividido em duas partes. Primeiro, existe o planejamento estratégico de priorização, né? Então, existe aqui, e aqui não é que existem dois planejamentos, mas existe essa distinção. Quando a gente está fazendo planejamento, existe todas aquelas atividades que são estratégicas e valem ser trazidas nessa peça de comunicação, e existem todas aquelas que precisam acontecer independente de estarem no planejamento, que são as rotinas daquela área para fazer, não só da área, mas da operação, para fazer aquela empresa, time, organização se manter. Quando a gente olha para um número muito grande de metas, a gente entende que as pessoas não conseguem se focar em mais de 3 metas, e aqui as metas que a gente está trazendo são metas globais, né? Um olhar ali para a meta no ponto de vista smart mesmo, né? O objetivo. Quando a gente olha para um amplo número de metas, a gente está falando que todos aqueles pontos ali são prioritários. E aí a máxima que sempre existe: se tudo é importante, nada é importante. Onde está, para esse time que está exausto, a ferramenta de priorização necessária para saber em que lugar vai ser colocado o recurso, né? Nesse caso, a energia deles? Não existe. Porque se existe, o primeiro movimento que uma pessoa normalmente faz para entender se aquela atividade que ela está fazendo estratégica é olhar no planejamento estratégico. Agora imagine se no planejamento estratégico tem listado 10 objetivos para aquele time. Essa pessoa não vai saber o que priorizar, vai tentar tocar tudo que tiver na frente dela e vai se tornar cansado. Vai se tornar ali uma pessoa que está desgastada, melhor até. Um outro ponto aqui, pessoal, que eu trouxe também é a falta de uma rotina de celebração das conquistas. E eu vou falar até como conhecedor de causa aqui, eu já tive em times onde as metas eram extremamente altas, time comercial, mas em que em nenhum momento a gente conseguia ter uma celebração da conquista. As pessoas batiam as metas, mas logo depois já vinham metas mais desafiadoras para elas baterem. Que o problema não é ter uma meta desafiadora após a outra, e sim que as pessoas não têm a percepção de atingimento, de sucesso daquela meta anterior. Então, a necessidade de você trazer uma celebração real para essas pessoas é extrema quando a gente olha para times que estão, principalmente os times que estão cansados. Eles precisam ter um momento de respiro e um momento de celebração. A gente subjuga a celebração, e aí eu trago, por isso que eu falei que eu trago para mim, dentro do meu planejamento estratégico pessoal, eu coloquei que eu preciso celebrar mais minhas conquistas. E aí, até trazendo um ponto engraçado, eu comecei a sair mais por conta disso. Eu comecei a ter outras experiências simplesmente porque eu estou celebrando as conquistas. Então, em um momento que eu tive uma promoção no trabalho esse ano,
eu e minha noiva saímos, fomos jantar, né, e tal. E isso foi de extrema necessidade, porque a partir desse momento eu entendi o que foi que eu fiz para chegar naquele lugar e nessa própria celebração eu já comecei a pensar o que fazer para ir para o próximo estágio. Então a celebração precisa ser um momento, e aí, lembrando só o que eu falei ali no início do vídeo, essa visão de que quando se encerra um ciclo, um outro melhor vai acontecer. Só que se a gente não interferir sobre isso, isso não acontece na prática. O ciclo vai se fechar, ele vai se repetir se a gente não operar algo diferente em cima desse. E aí aquela, de novo, estou trazendo algumas frases aqui de efeito, mas é aquela frase, né? É loucura achar que algo vai mudar para melhor ou pior, independente, se você continuar fazendo as mesmas coisas. Então, o momento de celebração, o momento de entender realmente aquela entrega como algo interessante para a organização, ou até você como pessoa, é importante para você resetar, e aí mentalmente um pouco, sobre aquele assunto e pensar em quais são os tópicos para o próximo. Então, a lógica desse momento é ter um momento de celebração logo voltado para uma retrospectiva. Então, a celebração aqui também tem esse perfil de retroalimentar o que a gente entendeu por aquele ciclo estratégico e, a partir dessa retroalimentação, propor coisas para o futuro. E isso é bem interessante de ser trazido aqui quando a gente olha que o time está cansado. Um terceiro ponto aqui que eu trago é quando você está em time, esse daqui talvez vocês se sintam até mais alinhados e que viveram isso daqui, é quando o time muda constantemente de rota. Imagina que seu chefe entra na sala na segunda-feira e fala: pessoal, nosso principal objetivo é melhorar nossa percepção de qualidade de serviço pelos clientes. Então, quando ele traz essa questão, você vai trabalhar em função de preciso trazer soluções para que elevem a percepção de valor que o cliente vê na nossa entrega básica. Mas imagine que na semana seguinte esse mesmo chefe entra e fala: não, pessoal, agora a nossa principal meta é automatizar o processo para melhorar nossa eficiência. Vocês concordam que o indicador de pesquisa de satisfação, né, aquela percepção de satisfação do cliente mudou para uma visão muito mais interna da área, olhando para a automatização? Isso é super normal de acontecer. Então, essa quebra de foco, né, mudança constante na rota da mensuração, das métricas a serem acompanhadas, é algo que cansa o time. E além de cansar o time, inviabiliza aquela pessoa que está ali na liderança como líder. Porque imagine que você toda semana, e aí eu vou trazer aqui nossa principal referência como liderança, imagine que nossos pais todo dia, toda semana traga uma proposta diferente para você fazer na escola. Não, o foco na escola é você estudar, tirar boas notas, e aquilo ali precisa ser uma constante para a criança, principalmente, né? Adultos também estudam, mas aqui o foco na criança, precisa ser uma constante para ser construído dentro dessa constância uma massa de interações, uma massa de recursos alocados nessa, nesse objetivo, para que aí sim, depois de um tempo, a gente consiga colher os louros desse investimento, tá? Então, quando você tem mudança de rota constante, aos poucos você vai colocando um pouco de recurso em cada caixinha e acaba que nenhuma delas fica cheia. Então, a mudança de rota para o time cansa no momento onde nada é acabado. Então, eu trago essa visão, até trazendo o último ponto que eu queria trazer para vocês aqui, é quando até combina um pouco com o segundo que eu falei, que é importante a gente ter processos que se encerrem. É muito normal, e aí eu estou vivendo isso também, um projeto onde a gente faz todo o escopo do projeto, e ali, talvez, no meu caso, vou trazer esse exemplo aqui, a pessoa aprovadora desse projeto sempre traz outras demandas a serem alocadas nesse momento que não estava sendo planejado previamente. E o que é que acontece? Já tem duas não, já tem 3 meses que a gente está rodando esse produto, basicamente através de refino. O que é que eu quero falar de através de refino? A gente faz o produto, esse produto chega para o cliente volta falando que precisa fazer alguns ajustes. O que é necessário aqui? Ter uma expectativa
de o que é encerramento para esse projeto. E aí digo mais, além de ter uma expectativa, né, olhando para prazo, enfim, um período ali para entregar, é necessário ter um conceito de o que é sucesso para aquele projeto ou para aquele produto. Dentro desse contexto, se a gente tivesse, e aí talvez foi um erro ali no início desse ciclo, se a gente tivesse definido que sucesso para esse produto é fazer duas pessoas usarem, talvez a gente tivesse muito mais focado em lançar o produto e menos em fazer um produto com toda a perfeição do mundo, sabe? Então, o fato de você trazer processos também desculpa, o fato de você trazer encerramento para esses processos de forma até prévia, né? Então, você já sabe quando aquele processo vai se encerrar. E aqui eu estou falando sobre o processo de entrega, né? Delivery de alguma coisa. É importante que a gente tenha um foco grande em ter uma acabativa desse projeto. E algo que eu ouvi nas minhas primeiras experiências, assim, muita gente tem iniciativa, mas poucas pessoas têm acabativa. E a acabativa, pessoal, é o que mostra realmente o valor sendo gerado. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer hoje para vocês. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe e nos vemos na próxima. Grande abraço!